Fala, querido, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Cara, que saudade de estar gravando um vídeo aqui, que saudade de estar ministrando uma palavra direto dos céus para tua vida, né? Primeiro, corta para mim, porque toda vez que eu falo com vocês aqui algo relacionado à teologia, algo relacionado à palavra de Deus, eu recebo muito. A verdade é essa. Quando a gente fala, a gente também está recebendo. É que nem um professor, quando ele dá aula, ele aprende mais, é o que falam, né? Fixa mais a matéria quando você está explicando alguma coisa. E com a palavra de Deus não é diferente. Quando a gente fala sobre a palavra de Deus, fala do amor de Deus, fala das coisas do céu, a gente recebe também, né? Aquilo parece que finca mais no nosso coração, entra na nossa mente de uma maneira diferente, né? Aquilo ali produz frutos dentro da gente e a gente vai recebendo tanto quanto vocês que estão me escutando aí. Quando a gente vai na igreja, enfim, é muito bom falar de Deus, né? E eu quero falar algo aqui que realmente é relevante na nossa caminhada cristã, na caminhada para encontrar o Altíssimo, o Eterno, o Criador, o Pai, não sei como é que você chama, eu chamo disso tudo aí. Enfim, cara, é muito inocente, na verdade, a gente achar que o pecado ele nasce da noite para o dia. Então eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, sobre o pecado dominando a mente, né? Uma mente dominada pelo pecado. É algo que não é da noite para o dia, como eu falei para vocês. É todo um processo, né? E processo você sabe como é que é. Tem processos que são rápidos, mas tem processos que demoram. Então eu quero fazer uma analogia aqui. O processo de bênção é bem similar ao processo do pecado, porque primeiro você planta, né, para depois você colher. Ah, Gabriel, como assim? Cara, para você ser abençoado, você tem que ter uma prerrogativa. Assim como para você pecar, você também tem uma prerrogativa. É simples, né? É mais ou menos o seguinte, a gente pode mudar aquilo que a gente planta, mas a gente não pode mudar aquilo que a gente colhe, né? Eu costumo brincar que não adianta plantar alface e querer colher tomate. É basicamente isso. E para vocês entenderem o que eu estou falando, vamos lá na Bíblia? Vamos comigo? Fazer uma leitura rápida de um texto curtinho. Está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Pouca coisa. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, para quem não sabe, capítulo 20, versículo 7 ao 12. O texto diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Cara, o que esse texto aqui está dizendo pra gente? Vamos destrinchar esse texto aqui antes de eu começar a falar, né? Porque esse texto eu acho maravilhoso, porque ele nos mostra algo muito interessante. Ele nos mostra a displicência do jovem Eutico, né? A irresponsabilidade. Porque visualiza comigo um cenário, né? Paulo está na sinagoga, está no cenáculo, na verdade, né, como o texto diz, falando para uma multidão. E tinham muitas pessoas, tá certo? E Eutico, ele se assentou numa janela que era localizada no terceiro andar. Por que ele fez isso? Não é porque ele era aventureiro, tinha um espírito de aventura, não. É porque provavelmente tinha muitas pessoas na frente dele. E ele queria, de fato, visualizar Paulo.
né? Não apenas escutar, mas visualizar Paulo. Então ele se assentou numa janela do terceiro andar. Só que o texto nos fala que Paulo, ele prolongou, né, o discurso dele até praticamente uma meia-noite, tá certo? E Eutico estava cansado do extenso discurso de Paulo. E ele acabou adormecendo, tá certo? E quando ele adormeceu, parece que ele caiu da janela do terceiro andar e caiu morto, né? Só que Paulo foi até o corpo de Eutico e operou ali um milagre, né? E continuou ministrando a palavra do Senhor. Cara, tem alguns pontos que eu anotei aqui que eu quero falar com vocês a respeito desse cenário que eu fiz essa narrativa e visualizei junto com vocês aqui agora. Vamos lá. O problema de Eutico não é dormir, mas foi onde ele dormiu. Na janela. Ele dormiu na janela. Ele dormiu durante uma expiação de Paulo, né? Paulo estava explanando algo da parte de Deus, como se fosse um culto religioso, né? E Eutico estava no local errado, né? Sentado numa janela, e foi irresponsável porque ele dormiu no meio de uma expiação, né? Então, assim, talvez ele estivesse cansado, talvez ele estivesse com preguiça, talvez ele estivesse desanimado, e isso aí reflete muito o estado de qualquer um que possa estar me escutando. Você pode estar com preguiça de buscar a presença de Deus, você pode estar desanimado com o rumo que a tua vida de repente tomou, né? Você pode estar desanimado de orar, você pode ter uma pouca fé em milagres, pode não acreditar tanto, né? De repente o amor esfriou dentro do seu peito, é o amor de buscar a Cristo, né? Ele pode ter esfriado, mas quero te dizer o seguinte, cara, você não pode ser Eutico, você não pode adormecer na janela, tá certo? Porque a gente está no meio de uma guerra espiritual. A gente está cercado de situações que podem te aprisionar e podem matar a tua fé, podem matar o teu espírito, tá certo? Vamos lá. Palavras de exortação, de repente, podem até não te incomodar. Mas se o evangelho genuíno, tá? A palavra de Deus de fato, ela não te transforma, ela não te acorda, ela não te desperta, cara, é sinal que você não vive o evangelho de Cristo, tá certo? O evangelho de Cristo, ele se transforma de dentro para fora. Ele faz uma metanoia, né? Eu gosto muito dessa palavra, metanoia. Por que metanoia? Porque é mudança de mente. Quando você muda a tua mente, vira uma chavezinha, cara, a tua atitude muda, o teu lidar com as pessoas muda, o teu lidar consigo mesmo muda. Então, as transformações que a palavra de Deus faz na tua vida é de dentro para fora, realmente. Você começa a pensar mais antes de falar. Você, ao invés de tomar determinadas atitudes precipitadas, você para, pensa, analisa o cenário, vislumbra o que pode acontecer, tá certo? E no caso de Eutico, foi um pouco diferente. Porque Eutico, ele não visualizou o cenário que ele estava, ele não foi cuidadoso, tá certo? Ele não tomou as devidas precauções e ele também não mediu as consequências de estar sentado na janela no terceiro andar. Ele sabia que ele ia dormir? Não, provavelmente não imaginou que ele ia tirar um cochilinho, tá? Mas, cara, se você está numa janela no terceiro andar, o mínimo que você pode pensar é, pô, eu posso desequilibrar, posso cair. O mínimo. Ele não mediu a consequência, tá certo? Então, assim, de repente, cara, o pecado já não te incomoda mais. De repente, você está no meio de uma conversa onde o papo ali possa, de fato, poluir a tua mente, né? Trabalhar dentro do coração de forma contrária à que Deus quer,
Não te incomoda. De repente você ver algum vídeo na internet, no WhatsApp, não te incomoda. Ah, Gabriel, como assim? Que vídeo? Cara, pornografia. Vamos ser claros aqui, pornografia. Beleza? De repente você olhar de forma errada para determinadas pessoas, de repente você nutrir dentro do teu coração um sentimento de rancor, de ódio, de inveja, sabe? Uma arrogância, enfim, e isso já não te incomoda mais. Esse tipo de pecado já não te incomoda mais. Porque pecado, cara, não é só matar. Pecado não é só roubar. Tá entendendo? Pecado, eu posso ficar aqui até amanhã falando com vocês sobre pecado. E aí, quando a gente terminar, vocês vão falar, cara, eu peco demais, mano. Porque é o que eu falo, cara. Eu sou. Mano, olha só, a gente não pode ser hipócrita. Pecar, todo mundo peca. Agora, o que a palavra de Deus diz é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tentações, provações, cara, são 24 horas por dia, toda hora, todo instante. Jesus foi tentado no deserto, mas ele resistiu. Ele não fugiu, ele resistiu. Você não precisa fugir dos pecados, você não precisa fugir do mundo, você não precisa viver dentro de uma caverna. Mas você tem que resistir, você tem que ser forte. Né? Foi o que foi falado para o profeta: seja forte e corajoso. Cara, Deus está contigo. Seja forte e corajoso. Né? Essa é a palavra de Deus aqui que eu quero liberar para você hoje. O pecado já não te incomoda mais. Nós somos descendentes de Adão. Somos filhos do pecado, na verdade, né? Somos suscetíveis ao erro. E o pior para Deus, na verdade, não é você pecar. É você se acostumar com o pecado. É você criar uma casca para o pecado. Aquilo ali você já não vê mais gravidade em pecar. É aquela história, é só uma cervejinha. É só uma ficada, é só uma saída. É só uma nightzinha, nada a ver. Cara, lembra do que eu falei? A transformação que Deus faz é de dentro para fora. Mas o problema é que a transformação que Satanás faz é de fora para dentro. Essa é o antagonismo cristão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que ouve, com o que fala, aonde anda, com quem anda. Porque, cara, o que você tem escutado, o que você tem visto, né? Do que você tem se nutrido. Por isso que muitos cristãos, né, eles falam que é muito difícil ter uma vida de santidade, é muito difícil orar, é muito difícil buscar a Deus. Cara, não é difícil. É que você não tem resistido às investidas de Satanás. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Cara, na hora da palavra de Paulo, Eutico, ele provavelmente iniciou com atenção, mas ele se desprendeu. Alguma coisa, de repente, lá fora, ou até ali no cenáculo, tomou a atenção de Eutico. Quero levantar alguns pontos aqui que eu anotei. O primeiro ponto é a janela. O lado de fora da janela pode ter atraído Eutico. O lado de fora pode te atrair, né? Por curiosidade, por de repente você gostar do perigo, aquela sensação de perigo, aventuras, liberdade. De repente o lado de fora, cara, pode te atrair de uma maneira mortífera. Essa é a verdade. O segundo ponto que eu quero fazer uma analogia é o se aproximar da janela. Depois que você se aproxima e vê de perto, você começa a pensar: até onde eu posso ir? Não é assim? Até onde eu posso fazer isso aqui que de repente não se caracterize pecado? Até onde eu posso me pendurar na janela e não cair? Até onde, né? Vamos ser claros. Até onde eu posso
conversar com fulano, até onde eu posso me envolver com ciclano, até onde eu posso escutar músicas mundanas, até onde eu posso beber, até onde eu... Cara, até onde você pode se pendurar na janela e não cair. Essa é a verdade, né? Você não quer se comprometer, mas você não conhece os limites. Você não sabe aonde aquela janela termina, você não sabe qual é o seu limite. Muitas vezes falam, não, eu conheço o meu limite, não, eu sei até onde eu posso ir. Não, mentira, você não sabe até onde você pode ir, porque com sentimentos não se brincam, né? A gente se envolve com determinadas situações, a emoção toma conta e quando você vê, cara, já era, caiu da janela. Esse é o problema. Terceiro ponto aqui, cara, é quando a gente acaba dormindo pendurado na janela. Isso é algo que acontece muitas vezes. Acabamos ultrapassando os limites e a gente acaba se acostumando e cria, né, em nós certa... Na verdade, não se cria, na verdade, a gente cauteriza, na verdade, né, a nossa mente, a gente cauteriza o temor que deveria existir dentro de nós para o perigo, né? Quantos jovens, quantas pessoas vivem no limite que você conhece? Eu quero falar com jovens aqui, primeiramente, adolescentes, jovens de 20 anos, de repente 25, 30, enfim. Acho que 30 anos, bom, pelo menos eu espero que 30 anos a pessoa já seja adulta, já seja um pouco mais madura, né? Por isso que eu falo com jovens. Cara, quantos de vocês veem o perigo, o limite, né? E se expõem ao perigo e ao limite. E ainda dizem, cara, eu nunca vou dar mole. Não, isso não vai acontecer comigo. Não, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Cara, quem vos fala é um homem que já foi jovem também, que sempre falou isso. Isso não vai acontecer comigo, não. Beber e dirigir tranquilo. De boa. Nada. Dormir no volante? Nunca. Que isso? Tá maluco? Aqui, ó. Abro a janela, deixa o vento bater na cara, som alto. Aqui, ó. Tô ligado. Teve um dia que a casa caiu pra mim. Eu caí da janela. Eu não medi as consequências. Eu fui imprudente, né? Eu gostava do perigo, gostava da emoção que envolvia todas as situações que eu acabava entrando e sempre saindo, mas teve um dia que eu literalmente dormi. Eu apaguei, eu dormi no volante, capotei o carro, caí de uma altura de 40 metros e tô aqui pela misericórdia de Deus para falar com você, impactar vidas. Porque a transformação que Deus faz, cara, como eu falei, é de dentro para fora. Mudança de hábitos, mudança de atitudes. E a gente vai mergulhando mais fundo, cada vez mais. Porque é mais fundo que a gente consegue encontrar a plenitude de Deus. Tá certo? Quarto ponto aqui que eu anotei. Cara, cair e morrer. Quando você olha a janela, vê o que tem do outro lado, se aproxima, perde um pouco do medo, do temor, né? Você não mede os limites e você acaba dormindo na janela, você vai desequilibrar, vai cair, vai morrer. Eu sinto te informar. Você vai cair, vai morrer. Eutico foi vencido pelo cansaço, foi vencido pelo sono, foi vencido pela apatia diante do pregador, foi vencido por tudo que por tudo que de repente esteve presente ali naquele momento. E ele caiu do terceiro andar e ele morreu. Quantos aqui
não estão numa situação que nem a do Eutico. Eutico era um jovem, ele só queria escutar a palavra que Paulo tinha a dizer, a palavra de Deus. Ele queria ver o pregador, só que ele não mediu as consequências. Eu não estou falando de um jovem imprudente, eu não estou falando de um jovem que, poxa, estava fazendo besteira, não. Estou falando de um jovem, tá? De uma pessoa que tinha uma vida toda pela frente. Ele apenas foi imprudente ao se colocar para escutar a palavra do Senhor. Muitos estão dentro da igreja hoje, estão tomando atitudes imprudentes, irresponsáveis. E aí dizem, não, comigo não vai acontecer. Nada. Eu sou crente, pô, sou cristão, eu vou na igreja. Não. Cara, olha só, eu vou ali no barzinho com meus amigos, mas, pô, não, eu nem bebo. Não, eu tô saindo com uma menina, tô saindo com um cara, né? Mas, assim, não tem nada a ver, cara. Sexo é isso aí. Não, mas foi uma vez só. Inconsequentes. Vocês não estão medindo a altura da janela. Vocês não estão entendendo que podem desequilibrar e cair. Vocês podem adormecer, pegar no sono, cair e morrer. Né? Quantos mortos nós temos na igreja, cara, de Cristo hoje? Quantas igrejas tem aí perto da tua casa? E quantas pessoas mortas estão frequentando essa igreja? Quantas pessoas mortas estão frequentando a igreja que você frequenta? Será que você não é uma dessas pessoas que está morta? Quantas pessoas já saíram das igrejas? Antes as pessoas oravam, buscavam, jejuavam, né? Louvavam a Deus, e hoje elas estão mortas. Cara, a gente tem 2 desafios. E eu quero propor esse desafio aqui para você, para a gente poder encerrar esse bate-papo. Paulo, ele soube que Eutico caiu da janela e morreu. Paulo, ele desceu, ele se dispôs a ajudar. Ele teve amor, compaixão, ele dialogou com as pessoas, dialogou com Eutico. Ele esteve com Eutico. Ele se propôs e se colocou à disposição de Eutico. Ponto 2. Se por acaso você foi Eutico. Aqui a gente tem 2 cenários. Você pode ser Paulo, se colocar à disposição dessas pessoas que de repente você conhece e que caíram da janela e que estão mortas na fé. E você pode ir até elas e você pode ressuscitá-las, porque você tem poder para isso, porque o poder é dado pelo Pai, cara. Se coloca na brecha pelo teu amigo, pela tua amiga, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, pelo teu irmão. Cara, se coloca na brecha até por talvez quem você não conheça, que você sabe que não está indo mais na igreja. Ora pela pessoa, cara. Intercede por ela. Seja Paulo na vida desse Eutico. Ou então você é Eutico. E se você for Eutico, eu quero falar aqui com você sobre uma outra palavra. Eu vou ler aqui para você agora. Deixa eu só abrir aqui. Está lá em 1 João. 1 João, capítulo 1. Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz o seguinte. Calma aí. 1 João não, é só João. Desculpa. João. Opa, cadê? Fechei aqui. João, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cara,
Isso aqui é tremendo, porque se você voltar um pouquinho mais no texto, no versículo 12, você vai ler que todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O que eu quero falar para você, Eutico? Por mais que você ache que não, por mais que o mundo fale que não, cara, você veio para o mundo para ser diferente. Você veio porque Deus quis que você estivesse aqui. E Deus está te derramando poder e glória, porque você não nasceu apenas do sangue, nem da vontade da carne dos seus pais, mas foi da vontade de Deus. E você que um dia esteve nos caminhos do Evangelho, orando, jejuando, ali andando lado a lado com o Senhor, e de repente hoje pegou no sono, caiu da janela, ou então tá desequilibrando e tá prestes a cair, cara. Eu quero te falar que você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar por quê? Porque, na verdade, quando Jesus Cristo ele veio como homem morrer naquela cruz, ele veio por mim, por você, para tirar os pecados que nos aprisionavam, para perdoar aquilo que a gente ainda nem sequer pensou em fazer. Mas, princípio, cara, a nossa vida tem que ser regida por princípios. E se você quer mudar, é só você dar um passo. Porque Paulo, ele ressuscitou Eutico, ele operou um milagre na vida de Eutico. E não foi da vontade dele, foi da vontade de Deus. Foi para engrandecer o nome de Deus. E se você é Eutico e já tem o Paulo na tua vida, você sabe exatamente o que você tem que fazer. É se levantar e voltar para o cenáculo. Agora, se não tem Paulo na tua vida ainda, cara, eu quero ser o Paulo na tua vida. Eu quero orar com você e pedir para Deus que Ele possa te dar um fôlego de vida novo, que você possa estar próximo de Deus novamente, escutando a voz do Pai, sentindo a presença dEle, tendo sede e vontade de buscar. E que você possa hoje reestabelecer a aliança que o Senhor fez com você lá atrás. Porque não é nada mais prazeroso para um pai do que o filho retornar. Eu profetizo hoje sobre a tua vida, Eutico, Eútica, que esteja me escutando aí. O pai está te esperando. Eu estou sendo Paulo hoje aqui para você, eu tenho certeza. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Que o sopro do Senhor, o fôlego de vida dele, entre nas tuas narinas, preencha o teu coração e acenda novamente o fogo do Espírito Santo. Mas que você tenha sabedoria e discernimento de voltar para o cenáculo e continuar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Fico por aqui, uma boa colheita para você, fica com Deus.